Olá, abraço fraterno a você que nos assiste. Eu sou Geralda Alcântara e pertenço ao Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes, que funciona aqui em Belo Horizonte, no bairro União. Neste momento, eu falo em nome do nosso projeto Reflexões Diárias. É um projeto que concebemos com o propósito de trazer para todas as pessoas que queiram, todas as pessoas que se interessem pela vida cristã. Então, trazermos nesse projeto assuntos interessantes dentro deste tema de vida cristã. E hoje, o tema que trago é simples e complexo, e longe de qualquer possibilidade de esgotar o assunto, mas trago algumas pinceladas básicas para que cada família que deseje, cada pessoa que deseje, possa então instituir em seu lar o culto cristão. Quando eu digo cada pessoa, a primeira coisa que eu quero dizer é isso, que não é necessário que estejamos em grupo para realizar o culto cristão. As pessoas que moram sozinhas, por exemplo, digamos até sozinhas entre aspas, porque ninguém está sozinho, mas as pessoas que estão singulares em suas residências, digamos assim, elas também podem realizar magnificamente o culto cristão no lar. Mas antes de entrar efetivamente no tema, eu gostaria de contar antes sobre esse culto. Na verdade, quem o instituiu foi o próprio Jesus. No início da vida pública de Jesus, ele esteve instalado na residência de Simão Pedro, ali junto com a família. E certo dia, naquele momento lá de convivência, Jesus percebeu que a conversação entre os presentes poderia ser melhor. Aquele tempo de convivência poderia ser aproveitado de um modo mais fecundo. E Jesus então chama aqueles presentes para estudarem junto ali um pouco a lei divina, para lerem e refletir sobre os preceitos da lei divina. E foi desta forma que ficou instituído o culto no lar, a partir dessa primeira realização de Jesus com a família de Simão Pedro. E essa história que lhes relato está aqui nesta obra, Jesus no Lar, especificamente aqui, no item 1, o culto cristão no lar. Mais à frente, nós teremos oportunidade de aprofundar nos temas deste livro, que são lindos. Esse livro é escrito de uma forma muito didática e muito poética, o que o torna muito próprio para alimentar o nosso espírito carente de amor, de afeto e de lei. Então, voltando à prática do culto do Evangelho no lar, creio necessário ressaltar assim de início que não é ideal tornarmos esse momento
uma experiência cheia de formalidade, cheia de ritual, uma vivência não espontânea, digamos assim. A primeira ideia é que as pessoas da família se reúnam ali de modo disciplinado, mas descontraído, para fazer o culto. Sabemos que nem sempre as coisas são tão fáceis. Nem sempre é possível conciliar a agenda de todas as pessoas. Nem sempre todas as pessoas da família creem. Nem sempre consentem em participar do culto. Mas se houver uma pessoa dedicada, que se comprometer com a realização desse culto, esta uma pessoa pode iniciar um movimento na família. Essa uma pessoa que decidir realizar o culto pode começar a prática ali de modo aparentemente solitário. E como então seria efetivamente essa prática? Vejam, quando nós vamos fazer uma leitura detida, uma leitura atenciosa, nós necessitamos de um certo aquietamento, não é verdade? Então, o primeiro ponto seríamos definir um dia e um horário na semana em que esse aquietamento fosse possível, não muito atropelado por agendas, por compromissos. Então a pessoa vê qual dia na semana isso é possível para ela e em qual horário. A benfeitora Joana de Ângeles nos lembra que a semana tem 10.080 minutos e que então não seria ideal a gente consagrar ali 30, 40 minutos para o estudo da lei divina? Então, definido o dia e definido o horário em que esse aquietamento é possível, então vamos a ele. Tendo a hora definida, neste momento, vamos, por exemplo, desligar o celular. É bom que não estejamos fazendo nada de urgência dentro de casa naquele momento. E para quem gosta, pode inclusive colocar uma música, não é verdade? Uma música suave de fundo, porque a música tem um poder magnífico sobre nós. A música pode nos ajudar na concentração, naquele aquietamento tão necessário. E aí, podemos também acrescentar, para quem queira, uma vasilha com água, a exemplo do que é feito nas casas espíritas. Porque na hora da oração, nós pedimos a Jesus a fluidificação desta água. E o que seria a fluidificação desta água? É a imantação de energias de saúde física, de saúde psicológica, de saúde espiritual na água.
A água é um excelente receptor de energias. E depois nós podemos até procurar, apresentar aqui também algo semelhante a um estudo sobre a água especificamente, a capacidade da água como receptáculo de energia. Então, aquele que queira pode pedir para os irmãos espirituais na hora da oração a fluidificação da água. E depois toda a família pode tomar dessa água, ou especificamente algum membro que queira essa água separada para algum problema específico. Então a fluidificação da água pode compor esse momento do culto. E ali nos sentamos, seja individualmente, como eu disse, ou juntamente com os demais membros da família, nos sentamos naquele clima agradável de respeito, de afeto mútuo, de silêncio, para iniciarmos efetivamente o culto. E neste momento, que alguém faça uma oração espontânea em nome de todos. E a leitura essencial do culto é o Evangelho. Para quem quer um estudo mais prolongado e metódico do Evangelho, então o ideal é iniciar esse processo a partir do prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E cada dia de culto, ler, refletir e comentar sobre aquele pequeno trecho. Assim, com o decorrer do tempo, haverá um dia que toda a obra terá sido lida e estudada. Para quem não preferir assim, pode então abrir aleatoriamente o livro e, para aquele que crê e está ali dedicado naquele momento, sensível às orientações divinas, nós entendemos que essa página que a gente abre não é aleatoriamente mesmo. É o próprio Jesus que naquele dia, por algum motivo, está nos recomendando aquele título do Evangelho para ser lido, comentado e compreendido. Após a leitura, é ideal que os presentes se manifestem. E este é um momento importantíssimo mesmo, sabe por quê? Porque se lemos o Evangelho e ficamos apenas na leitura, a nossa experiência não foi completa. Porque o ponto magno do culto é exatamente quando a gente traduz nas próprias palavras aquilo que aquele trecho do Evangelho significa para nós. E nesta compreensão, teremos então condições de trazer essa compreensão para a nossa conduta diária. Este é um processo de aprendizado, esse é um processo de evolução. É assim que nós podemos também evoluir um pouquinho, sempre e sempre. Essa compreensão que nós buscamos depois da leitura, ela que é o X da questão. E após esses comentários,
Pode acontecer até que no determinado dia algum membro, né, da família esteja mais silencioso e tudo, mas até aquela conversa interna que a gente possa ter, né, aquele monólogo dentro, que a gente possa ter com o texto lido, além de indispensável, é essencial e é a introjeção verdadeira, a aprendizagem verdadeira desses ensinamentos que vão chegando em cada experiência de culto. São esses elementos que têm a força suficiente para ir transformando para melhor cada um de nós. Cada um segue a seu tempo, no seu ritmo, do seu modo, não é verdade? Mas é esse aprendizado que tem uma capacidade imensa de promover reformas e transformações íntimas em nós. E nós só poderemos estar certos de que essas transformações aconteceram quando a gente vê que a nossa vida vai se transformando através da nossa transformação. E depois então dos comentários, podemos fazer as orações que nosso coração pede. Podemos orar pelos familiares, podemos orar por todas aquelas pessoas que a gente se lembre ali naquela hora, pessoas dos afetos do nosso coração. Podemos orar para os nossos inimigos. É um bom momento? Então façamos o momento das orações. E finalmente, vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer a espiritualidade que sempre nos acompanha e nos orienta. E depois da oração final, podemos tomar um pouquinho daquela água fluidificada. E se você quiser trazer uma solenidade a mais nessa experiência, você pode fazer um momento de abraço fraterno entre os presentes. É desta forma que o culto cristão no lar se torna uma experiência de aprendizagem, mas também uma experiência de alegria, uma experiência agradável, uma experiência de congraçamento. Assim, eu espero ter contribuído para que você inicie a sua própria experiência e eu desejo que você seja muito vitorioso e vitoriosa nessa prática em sua família. Como eu disse, impossível esgotar o assunto, mas eu creio que assim, com essa espontaneidade, com essa serenidade, você vai descobrindo o seu modo de realizar o culto em seu lar, sabendo que se todo dia nós trabalhamos para de alguma forma fazer jus ao pão de cada dia, ao pão que alimenta nosso corpo, não é também ideal que a gente busque o pão da alma? E assim nossa família pode transformar em muito
e ser uma família também vitoriosa ante os propósitos de Deus. Mais um abraço fraterno para você. Espero ter contribuído. Até a próxima.